Sabe aquela bomba relógio que o mercado parece ignorar? Pois é, vamos mergulhar direto nessa nossa análise sobre um alerta absolutamente crítico para as empresas e fornecedores no Brasil. O assunto hoje são os contratos de longo prazo e a gigantesca armadilha que a iminente reforma tributária de 2026 está armando. É, literalmente, uma questão de sobrevivência de caixa. E a pergunta de R$ 1 milhão é exatamente essa. À medida que a reforma remodela completamente os custos operacionais do país, as empresas precisam descobrir desde já de quem vai ser o bolso que vai absorver esse choque financeiro. Quando a carga muda, a conta chega. A questão central é quem assume a bronca. Para desvendar isso, a gente vai passar por 5 passos rápidos. Primeiro, a armadilha de 2026. Depois, o efeito dominó nos lucros. Em terceiro, o perigo das licitações públicas. O quarto ponto é o poder da cláusula tributária. E a gente fecha com como prevenir o prejuízo. Então, começando pelo ponto número 1, a armadilha de 2026. O ponto crucial para a gente entender aqui é que não estamos mais falando daquele debate político distante. A coisa é real. A reforma tributária já virou regra de fato com a Lei Complementar 214 de 2025, trazendo o IBS, a CBS e o imposto seletivo. É um cenário concreto que o mercado inteiro é obrigado a navegar a partir de agora. Não tem como fugir. E aí a gente esbarra num problema gravíssimo. É muito comum e extremamente perigoso encontrar aquela mentalidade complacente nos negócios. Aquela ideia de, já confio no parceiro, depois a gente senta e resolve se o custo aumentar. Olha, confiar é ótimo, mas tratar um contrato comercial como mera formalidade baseada só no aperto de mão, num cenário de mudança tributária, é pedir para ter dor de cabeça. A realidade nua e crua é esta. O silêncio do contrato gera interpretação. E onde tem espaço para interpretação, tem disputa. Se o documento não estabelece regras claras sobre o que acontece quando os impostos flutuam, o negócio fica totalmente vulnerável. O resultado prático desse silêncio no papel? Inadimplência, disputas intermináveis e perda financeira praticamente garantida. O que nos leva perfeitamente ao nosso segundo ponto, o efeito dominó nos lucros. Essa dinâmica é implacável e funciona como uma reação em cadeia mesmo. No passo 1, o imposto muda. Consequentemente, no passo 2, a base daquele contrato se altera. O passo 3 vem com impacto direto. O custo de operação dispara e o preço fica desajustado. E o quarto passo é o fim da linha, onde o lucro simplesmente desaparece. Se o preço está travado e os impostos oscilam, a margem de lucro evapora no ar. Para colocar isso em perspectiva, imagine uma empresa de limpeza amarrada num contrato de 24 meses. Ou uma empresa de TI que cobra mensalidades fixas dos clientes. E até mesmo fornecedores de equipamentos operando com prefeituras. São exemplos claríssimos de negócios que podem facilmente se ver presos pagando para trabalhar, simplesmente porque confiaram nas alíquotas do dia da assinatura. É aquele cenário bizarro onde a empresa aumenta o faturamento, mas sangra até quebrar o caixa. E já que tocamos no assunto de governo, vamos para o tópico 3. O perigo das licitações públicas. Aqui existe um risco de mão dupla que é muito interessante. Com essa nova reforma, se a carga tributária aumentar, a iniciativa privada vai ter que correr atrás do reequilíbrio econômico, tentando provar que o custo subiu. Mas tem um detalhe: se por algum motivo a carga diminuir para determinado setor, o poder público não vai perder tempo e vai exigir revisão de preço para baixo. Essa transição vai desencadear batalhas administrativas duríssimas de ambos os lados da mesa, com certeza. E se a empresa não aguentar o tranco das margens corroídas e falhar na entrega para o governo? Bom, aí o buraco é bem mais embaixo. Não é só trabalhar no prejuízo. Estamos falando de multas pesadíssimas, sanções que impedem novas contratações públicas, rescisão direta e até negativação administrativa. É o tipo de risco sistêmico que ameaça a própria existência do negócio. Mas calma, que existe uma saída. Chegamos ao ponto 4, o poder da cláusula tributária. Essa é a ferramenta de proteção. Uma cláusula tributária não é aquele textinho genérico de copiar e colar que a gente acha na internet. Longe disso. É uma provisão contratual super técnica que antecipa as mudanças legais e dita exatamente as regras do jogo para uma renegociação. E ela precisa ser personalizada, né? Um contrato privado intensivo em mão de obra pede proteções completamente diferentes de uma licitação de revenda de produtos, por exemplo. É por isso que, antes de assinar qualquer papelada, é absolutamente essencial ter uma colaboração inteligente. De um lado, entra a visão do contador, dominando os números, a apuração e os regimes fiscais. Do outro lado, entra o advogado, estruturando os riscos, criando as cláusulas de reequilíbrio e blindando a operação. Essa reforma mostra que calcular o imposto não basta, é preciso juntar a matemática com uma blindagem jurídica de ferro.
Então, como colocar isso em prática? Tópico 5. Como prevenir o prejuízo? O primeiro passo é abandonar definitivamente o hábito de assinar contrato no piloto automático. A recomendação aqui é agir como um radar, conferir sempre as cláusulas de alteração tributária, verificar as regras de retenção, passar um pente fino nos editais e no BDI e garantir que o preço reflita o custo de verdade. E documentar absolutamente tudo, porque na hora do aperto só reclamar não resolve, é preciso demonstrar o impacto com provas financeiras sólidas. A grande lição que fica é muito direta. Contrato bom não é o mais bonito ou o mais longo. É aquele que funciona na hora que o problema explode. O investimento numa análise preventiva é minúsculo se comparado ao dinheiro e à energia jogados fora em litígios e cobranças depois que o caldo entorna. O barato sai muito caro, especialmente em acordos de longo prazo. E para encerrar nossa análise, diante dessa revolução que 2026 vai trazer, fica uma reflexão indispensável. Os contratos que estão vigentes hoje nas empresas operam como verdadeiros escudos para o fluxo de caixa ou estão apenas formalizando um prejuízo que logo vai bater na porta? Fica aí o questionamento para todo gestor empresário que leva o futuro do seu negócio a sério.